Papa João Paulo II não foi apenas um líder religioso, ele se tornou um ícone global, transcendendo os limites da Igreja Católica. Seu carisma, suas palavras de esperança e suas ações em prol da humanidade o tornaram uma figura admirada por milhões, independentemente da fé. Imagine, por um momento, um homem que viajava incansavelmente, sempre com um sorriso e uma mensagem de paz. Um verdadeiro pastor, que guiava não só os fiéis, mas todos que cruzavam seu caminho. O impacto desse Papa se estendeu muito além dos muros do Vaticano, alcançando corações e mentes de todas as culturas. Ao longo de seu pontificado, que durou mais de 26 anos, João Paulo II promoveu mudanças profundas. Ele levou a Igreja a um novo patamar de diálogo com o mundo moderno, enfrentando de frente as questões políticas, sociais e espirituais que surgiam. Suas viagens apostólicas, mais de 100, são um testemunho de seu compromisso com a evangelização global. Em cada canto do planeta, ele deixou uma marca inconfundível. Aonde quer que fosse, levava consigo uma mensagem de liberdade e esperança, especialmente em tempos de grande turbulência. E quem poderia esquecer sua influência no campo dos direitos humanos? Não foi à toa que ele foi apelidado de o Papa da Liberdade. Seu papel na derrubada do comunismo na Europa Oriental, especialmente em sua terra natal, a Polônia, é um exemplo claro de como a fé e a liderança espiritual podem transformar realidades políticas. Mas seu legado não se limita apenas a essa façanha histórica. Ele promoveu o perdão como um dos pilares da humanidade, algo que abordaremos mais à frente. À medida que avançamos no entendimento de quem foi esse líder extraordinário, é impossível não pensar em como ele chegou a ser essa força transformadora. Que influências moldaram sua personalidade? O que o levou a seguir o caminho da fé? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, à Polônia de 1920, e mergulhar nas raízes de Karol Józef Wojtyła. Porque, como em qualquer grande jornada, tudo começa em casa. Karol Wojtyła nasceu em uma pequena cidade da Polônia, em 1920, em meio a uma Europa marcada por guerras e revoluções. Cresceu em uma família profundamente religiosa, onde os valores de fé e amor ao próximo eram ensinados desde cedo. Imagine um menino que, desde a infância, se via cercado por adversidades, perdendo a mãe aos 9 anos e o irmão mais velho logo depois. Ainda assim, ele manteve uma fé inabalável, algo que seria um ponto central em sua vida futura. Seu pai, um ex-soldado, foi uma figura de grande influência, ensinando a importância da disciplina e da fé. Durante sua juventude, Karol enfrentou o impacto devastador da Segunda Guerra Mundial. A Polônia foi invadida, e ele viu amigos e familiares serem perseguidos. Mas, mesmo diante de tanto sofrimento, Wojtyła encontrou refúgio nos estudos, na leitura e, claro, na oração. Ele se envolveu profundamente com o teatro, o que, curiosamente, o ajudaria mais tarde como Papa, ao cativar multidões com sua habilidade de comunicação. É curioso pensar que sua experiência com as artes dramáticas o prepararia para uma vida de discursos e interações com milhões de pessoas. A juventude de Karol também foi marcada por sua proximidade com a comunidade judaica local. Ele tinha amigos judeus, jogava futebol com eles, e essa convivência em um ambiente multicultural contribuiu para sua visão de uma igreja aberta ao diálogo interreligioso. Mesmo em meio ao caos da guerra, ele nunca perdeu a capacidade de ver o ser humano além das divisões religiosas ou étnicas. Esse olhar humanizado foi uma constante em seu papado, sempre buscando a unidade entre os povos. Com tudo o que passou em sua infância e juventude, Karol já era um jovem moldado pelas adversidades. No entanto, a verdadeira transformação viria quando ele sentiu o chamado ao sacerdócio, uma decisão que mudaria não só sua vida, mas também a história da Igreja Católica. Foi durante os anos sombrios da ocupação nazista que Karol Wojtyła tomou a decisão de seguir o caminho do sacerdócio. Imagine-se em uma Polônia destruída pela guerra, onde a opressão e o medo estavam por toda parte. Muitos de seus amigos foram mortos ou deportados, e a igreja era um dos poucos refúgios que restavam para aqueles que buscavam um raio de esperança. Foi nesse cenário que Karol sentiu o chamado divino. E, mais do que nunca, ele percebeu que sua missão seria lutar pela paz e pela liberdade, não com armas, mas com a fé.
Ele ingressou no seminário clandestino de Cracóvia, desafiando as leis impostas pelos nazistas, que proibiam a formação de novos padres. Naquela época, sua fé era testada a cada instante. A coragem de Karol em se dedicar ao sacerdócio em meio a tanto sofrimento revela a força de seu caráter e seu compromisso com algo maior. Não era apenas uma vocação, era uma missão para toda a vida. Ele sabia que sua fé teria um papel crucial no futuro da Polônia e do mundo. Ao longo de sua formação, Karol Wojtyła também foi influenciado por filósofos e teólogos que moldaram sua visão de mundo. Ele acreditava profundamente na dignidade de cada ser humano, algo que seria um tema central em seu papado. Sua teologia estava enraizada na crença de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o ser humano tinha o direito de viver com liberdade e dignidade. E isso não era apenas uma ideia abstrata para ele, era algo que ele viveria e defenderia até o fim de seus dias. Com sua ordenação em 1946, Karol Wojtyła deu início a uma jornada que o levaria a ser uma das vozes mais influentes do século XX. Mas o caminho para se tornar o Papa João Paulo II ainda estava apenas começando. Nos próximos anos, ele seria uma figura-chave na luta contra o comunismo e um defensor incansável da liberdade religiosa. Em outubro de 1978, o mundo foi surpreendido pela eleição de Karol Wojtyła como Papa João Paulo II, o primeiro Papa não italiano em mais de 450 anos. Foi uma escolha ousada para a Igreja, e muitos se perguntaram como um cardeal polonês, vindo de um país comunista, lideraria o Vaticano. Mas, desde o primeiro momento, ele mostrou ao mundo que estava pronto para o desafio. Com seu famoso grito de "Não tenham medo", ele inspirou milhões de fiéis, mostrando que a Igreja estava pronta para enfrentar os desafios de um mundo em mudança. O impacto de sua eleição foi imediato. João Paulo II trouxe uma nova energia à Igreja, uma visão de um catolicismo mais aberto e envolvido com as questões contemporâneas. Ele acreditava que a Igreja deveria dialogar com o mundo, não se isolar dele. Suas palavras ressoaram não apenas entre os católicos, mas entre pessoas de todas as religiões. Seu carisma, combinado com uma profunda espiritualidade, o tornou uma figura de respeito global, alguém que falava com autoridade moral em questões de paz, justiça e liberdade. A visão de João Paulo II para a Igreja era clara desde o início, ela deveria ser um farol de esperança em um mundo cheio de incertezas. Ele buscou aproximar a Igreja das pessoas comuns, especialmente dos jovens. Em suas viagens apostólicas, ele não apenas falava para multidões, mas também tocava a vida de cada indivíduo que encontrava. Sua proximidade com os fiéis era um dos traços mais marcantes de seu pontificado. O Papa não era apenas uma figura distante, ele era alguém que caminhava junto com o povo. Mas sua eleição ao papado não foi apenas uma mudança simbólica, ela marcaria o início de uma luta histórica contra regimes opressores. E foi em sua terra natal, a Polônia, que João Paulo II desempenhou um papel crucial na queda do comunismo, dando início a uma nova era de liberdade para milhões de pessoas. Quando se fala da luta pela liberdade no século XX, é impossível não mencionar o papel de João Paulo II na queda do comunismo na Europa Oriental. Ele não era apenas o líder espiritual da Igreja Católica, mas também um defensor incansável dos direitos humanos. Durante seus discursos, especialmente em sua Polônia natal, ele deu voz ao desejo de liberdade de milhões que viviam sob o jugo comunista. Ele nunca usou armas, mas sim a força de suas palavras e de sua fé para inspirar revoluções pacíficas. Sua visita à Polônia em 1979 é um exemplo claro disso. Com milhares de pessoas nas ruas, ele proclamou a mensagem de que ninguém poderia destruir a dignidade humana. Esse momento foi o catalisador para o movimento Solidariedade, que desafiou o governo comunista. João Paulo II nunca se envolveu diretamente na política, mas sua presença era um lembrete constante de que a fé poderia ser uma força poderosa para a liberdade. Ele foi o líder que abriu portas, quebrou barreiras e encorajou o povo a acreditar em um futuro melhor. E não foi apenas na Polônia que ele fez a diferença. Ao longo de seu pontificado, João Paulo II defendeu os direitos humanos em todo o mundo. Ele falou em nome dos pobres, dos oprimidos e dos que sofriam injustiças. Seus discursos nas Nações Unidas e em diversas nações destacavam a necessidade de defender a dignidade humana, independente de raça, religião ou cultura.
Ele acreditava que a liberdade era um direito inalienável de todos os seres humanos, algo que devemos continuar a lutar até hoje. O impacto de sua luta pela liberdade e pelos direitos humanos ressoa até hoje. Ele mostrou ao mundo que, mesmo diante da opressão, a fé pode ser uma arma poderosa para promover a paz e a justiça. E é justamente nesse espírito de defesa da dignidade humana que ele embarcou em suas viagens apostólicas, levando sua mensagem de amor e compaixão a todos os cantos do mundo. Uma das marcas registradas de João Paulo II foram suas incansáveis viagens apostólicas. Em mais de 100 países visitados, ele levou a mensagem da Igreja a milhões de pessoas que nunca imaginariam ver o Papa em suas próprias terras. Imagine a cena, um líder espiritual que, ao invés de esperar que as pessoas viessem até ele, se deslocava pelo mundo, cruzando fronteiras e culturas. Suas viagens foram uma forma de evangelização global, mas também uma demonstração de sua preocupação com cada ser humano, independentemente de sua religião ou origem. Durante essas viagens, João Paulo II também demonstrou um compromisso inabalável com o diálogo interreligioso. Ele acreditava profundamente na construção de pontes entre diferentes crenças. Em 1986, organizou o Encontro Mundial de Oração pela Paz em Assis, reunindo líderes de várias religiões, incluindo o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. Esse encontro foi um marco histórico, uma prova de que a fé, em suas diversas formas, poderia unir a humanidade em busca da paz. O diálogo com outras religiões não era apenas uma formalidade para ele, era uma necessidade. Entre os momentos mais significativos, destaca-se sua visita à Sinagoga de Roma em 1986, onde se tornou o primeiro Papa a entrar em uma sinagoga. Ele chamou os judeus de irmãos mais velhos na fé e condenou o antissemitismo em todas as suas formas. Sua busca por reconciliação e entendimento entre as religiões foi um legado que continua a inspirar até hoje. Em um mundo cada vez mais dividido por questões religiosas, o exemplo de João Paulo II nos lembra da importância do respeito e do diálogo. Essas viagens e sua aproximação com outras religiões mostraram que a Igreja Católica estava disposta a abrir suas portas para o mundo, a aprender com outras culturas e a promover a paz. No entanto, não foi só de diálogos e visitas que o pontificado de João Paulo II foi marcado. Ele também enfrentou desafios pessoais profundos, como o atentado de 1981, que quase tirou sua vida. Em 13 de maio de 1981, o mundo ficou chocado ao saber que o Papa João Paulo II havia sido baleado na Praça de São Pedro. O atentado quase tirou sua vida, e muitos pensaram que aquele seria o fim de seu pontificado. Mas, contra todas as probabilidades, ele sobreviveu, atribuindo sua recuperação à intervenção da Virgem Maria. O que impressionou o mundo, no entanto, não foi apenas sua sobrevivência, mas o perdão que ele ofereceu ao homem que tentou assassiná-lo. Imagine a cena, um papa, alguns anos depois do atentado, sentado na cela de seu agressor, estendendo a mão em um gesto de misericórdia e perdão. Esse momento tocou milhões de corações e mostrou ao mundo o verdadeiro poder da misericórdia cristã. João Paulo II não via o perdão como uma fraqueza, mas como uma força. Em um mundo onde a vingança é muitas vezes o caminho escolhido, ele mostrou que o perdão pode ser a resposta mais poderosa. Esse gesto de reconciliação serviu de exemplo para todos nós. Quantas vezes guardamos rancor por coisas menores, enquanto o Papa, que quase perdeu a vida, foi capaz de perdoar seu agressor? O atentado também reforçou sua crença no poder da oração. Ele acreditava firmemente que foi a intercessão de Nossa Senhora de Fátima que o salvou naquele dia fatídico. Esse episódio se tornou um símbolo de sua fé inabalável e de sua devoção à Virgem Maria. Mesmo após o atentado, João Paulo II continuou sua missão com a mesma determinação de sempre, mostrando que, apesar das adversidades, sua fé o sustentava. Após o atentado, sua mensagem de perdão e reconciliação se tornou ainda mais forte. E é nesse espírito que ele continuou sua defesa da vida, especialmente quando se tratava dos valores familiares. O próximo passo em sua jornada seria justamente essa batalha pela dignidade da vida e pelos princípios da família. Durante seu pontificado, João Paulo II foi um defensor incansável da vida e dos valores familiares. Ele acreditava profundamente que a vida humana era sagrada desde a concepção até o seu fim natural. Em suas encíclicas, especialmente a Evangelium Vitae,
ele reafirmou a posição da Igreja contra o aborto, a eutanásia e qualquer forma de desrespeito à dignidade humana. Para ele, proteger a vida era um dos deveres mais fundamentais da Igreja. E essa defesa ia além das palavras, suas ações mostravam seu compromisso com a causa. Mas João Paulo II também entendia que a vida não era algo isolado, e sim vivida dentro de uma comunidade, especialmente no seio da família. Ele via a família como a célula básica da sociedade, e acreditava que a crise dos valores familiares era uma das grandes ameaças ao mundo moderno. Em seus encontros com famílias ao redor do mundo, ele sempre reforçava a importância do amor, do respeito mútuo e da criação dos filhos em um ambiente de fé. Ele acreditava que a família era o primeiro lugar onde os valores cristãos eram ensinados e vividos. Seus ensinamentos sobre a família ressoam até hoje. Em um mundo onde muitas vezes as famílias enfrentam desafios imensos, como a falta de tempo, as pressões sociais e as dificuldades econômicas, João Paulo II nos lembrava da importância de priorizar o amor familiar acima de tudo. Ele acreditava que, ao fortalecer as famílias, estaríamos também fortalecendo a sociedade como um todo. Seu legado de defesa da vida e dos valores familiares continua a inspirar milhões de pessoas a viverem com mais amor e respeito dentro de seus lares. Nos seus últimos anos de vida, sua mensagem de defesa da vida e dos valores familiares se tornou ainda mais forte, mesmo com sua saúde debilitada. E é justamente nesse período que ele mostrou ao mundo o verdadeiro significado de perseverança e fé. Sua luta contra o mal de Parkinson não diminuiu seu espírito, mas reforçou sua missão até o fim. Nos últimos anos de sua vida, João Paulo II enfrentou uma das maiores batalhas de sua existência, o mal de Parkinson. Mesmo debilitado, com dificuldades para se mover e falar, ele nunca deixou de cumprir sua missão. O mundo assistia comovido enquanto o Papa, cada vez mais frágil, continuava a aparecer em público, transmitindo sua mensagem de fé e esperança. Ele era o exemplo vivo de que, mesmo nas adversidades, a fé pode ser uma força poderosa que nos sustenta. A imagem de João Paulo II, já idoso e enfraquecido, ainda fazendo suas aparições públicas, inspirava milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele não escondia sua fragilidade, ao contrário, mostrava que a fraqueza física não era um impedimento para continuar a lutar pelos princípios em que acreditava. Sua vida, até o último suspiro, foi um testemunho de dedicação total à Igreja e ao povo de Deus. É interessante como, em um mundo que valoriza tanto a juventude e a força, João Paulo II nos ensinou o valor da perseverança e da dignidade mesmo na doença. Ao falecer em 2005, o mundo perdeu um grande líder, mas seu legado permaneceu. Ele deixou uma marca profunda na Igreja Católica e no mundo em geral. Suas encíclicas, suas viagens apostólicas e seu exemplo de fé e coragem continuam a inspirar líderes religiosos e fiéis em todos os cantos do planeta. João Paulo II não foi apenas o Papa de uma era, ele foi o Papa de uma transformação. Ele abriu as portas para que a Igreja Católica dialogasse com o mundo moderno, sem perder sua essência. Mesmo após sua morte, sua influência se faz sentir. Seu legado de liberdade, dignidade humana, perdão e defesa da vida continua a ser uma fonte de inspiração para milhões de pessoas. E enquanto refletimos sobre tudo o que ele realizou, somos convidados a levar adiante sua mensagem de esperança, amor e fé. E claro, lembrar que sua história ainda tem muito a ensinar a todos nós. O impacto de João Paulo II foi imenso, e sua mensagem de amor, perdão e liberdade ressoa até os dias de hoje. Ele nos mostrou que a verdadeira liderança é aquela que se baseia no serviço ao próximo, no diálogo e na compaixão. Sua vida foi uma lição viva de que é possível transformar o mundo através da fé e do compromisso com o bem comum. E enquanto refletimos sobre seu legado, fica a pergunta: como podemos, cada um de nós, aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas? Então, se você sentiu que essa jornada sobre o Papa João Paulo II te inspirou, não deixe de se inscrever no canal para continuar acompanhando histórias que nos motivam a sermos pessoas melhores. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer e se inspirar nessa incrível trajetória. E claro, deixe o seu like, porque juntos podemos espalhar essa mensagem de esperança e transformação para o mundo.